Oi, gente! Estamos de volta aqui com o segundo momento das nossas perguntas e respostas, tá? Espero que vocês gostem. Se vocês não viram o vídeo de quarta-feira, vejam. Vai aparecer aqui no cardzinho pra vocês, tá? E aí, vou responder mais algumas coisas que vocês nos enviaram aí. E aí, João? Ó, a primeira pergunta que a gente recebeu aqui pelo Instagram: qual a diferença entre o transtorno de bipolaridade e o transtorno de borderline? Tá. Eles são muito semelhantes, porque os dois vão alternar entre momentos mais depressivos e de euforia, né? Então, essa é a semelhança deles. Mas eles não são iguais na permanência. Porque o borderline, ele vai ter essa alteração de humor, e um dia ele pode ter várias alterações de humor. Ele pode acordar bem, entendendo que ele tá bem, que ele tá super feliz, e no meio do dia ficar mais depressivo, porque tem muito a ver com o ambiente, porque é a forma que ele entende que o mundo trata ele. O borderline, ele vai operar mais nessa frequência. Se ele tá entendendo que hoje o mundo não tá tratando ele da maneira que ele espera, né, ele passa desse período de agradabilidade para um período mais depressivo, e daqui a pouco ele pode estar de novo num período bacana, positivo. Mais ou menos isso. O bipolar, não. O bipolar, ele fica muito tempo muito eufórico. A alegria dele de euforia chega a fazê-lo, em algumas vezes, não dormir por dias, né? Então ele tá tão bem, que ele não precisa dormir. Ele tá ótimo. E ele fica assim, muito tempo muito bem. E aí, quando ele vem para um período de depressão, ele pode ficar meses em depressão. De não conseguir trabalhar, de não conseguir sair, de não conseguir ver nada de positivo em um dia. Então, os períodos dentro dessa mudança, alternância de humor do borderline pro bipolar é o que vai distanciar muito um do outro. Ó, a segunda pergunta que a gente tem é, acho que parecida até. Acho que a gente deve ter recebido da mesma pessoa. O transtorno de identidade é como nos filmes? Eu acho que ele tá querendo saber, tipo assim, quando a pessoa tem mais de uma personalidade, né? Múltiplas personalidades, eu não sei. Porque em filme a gente vê muito disso. Mas pra ser bem sincero, eu também tinha dúvidas se era uma coisa só do filme ou se existia de verdade. A gente sempre tem que lembrar que quando tem um filme, que quando tem uma obra fictícia, seja uma novela, seja um seriado, ou mesmo os próprios filmes em si, tem um negócio que chama licença poética. E isso vai dar para quem produz esse filme, e aí eu não entendo muito disso, tá, gente, da parte do filme. Ele pode acentuar algumas características muito mais do que a gente vai ver ali no dia a dia. É legal porque a gente quer chamar atenção, mas é aquilo, né? Acredite desacreditando. Então depende. Tem muitas vezes que alguns sintomas serão mesmo muito fidedignos, como a gente vê no transtorno. Se existe o transtorno de personalidade, sim. Quando a gente fala do borderline e do bipolar mesmo, a gente está falando de dois transtornos de personalidade distintos. Então tem muitos transtornos de personalidade, né? É como se transtorno de personalidade fosse o macro, e aí dentro dele a gente tivesse diversas situações. As personalidades múltiplas também existem, né? Que vem ali uma alternância de pessoas dentro da mesma pessoa. Às vezes a gente está tratando um sujeito no consultório, e se ele tiver um desses transtornos mais acentuados, já aconteceu comigo, dele falar: não, hoje não foi o fulano que veio, hoje eu sou o cicrano. E ali você tá entendendo que ele tá nessa alternância. E aí, cada psicólogo vai trabalhar de um jeito. Eu normalmente pergunto: quem é esta pessoa? Né? Sou eu também, eles falam. É uma personalidade minha, tá bom. E por que o outro não veio? E aí eu vou conduzindo para tentar compreender o que esse outro faz que de repente aquele que é o meu paciente não pode fazer. E a gente vai. Isso é muito amplo, não dá pra gente minimizar isso nessa resposta agora, mas tem sim o transtorno de múltiplas personalidades também. Você pode encontrá-lo com outros nomes também.
E esses transtornos, eles geralmente ocorrem por causa do quê? Porque eu assisti um filme uma vez, e você deve ter visto também, né, que chama Fragmentado. E o rapaz, ele tem diversas personalidades, né, e tudo mais. É muito interessante e, se não me engano, são 23 personalidades que ele tem. Não sei se é possível, né, chegar a tantas assim. Mas a questão é que ele sofria por causa disso, porque ele sofreu abusos na infância. Então, tipo, esses transtornos, eles geralmente têm uma causa. O ambiente, né, se a gente falar do abuso, a gente está falando de algo que aconteceu no ambiente em que ele está inserido. O ambiente, quando a gente fala dessa matéria subjetiva, que é a nós, né, que somos nós seres humanos, a gente vai considerar a genética muitas vezes. Sabemos aí que a depressão tem causa genética, né, e que alguns transtornos também têm, mas o ambiente normalmente vai promover situações que vai fazer isso vir ou não à tona. Se a gente está falando de um abuso e a gente está dizendo que ele desenvolveu, porque a maioria dos transtornos, eles começam a aparecer ali na vida de adolescente. É quando eles começam a dar sinais de permanência, né? De que ele está ali. De adolescente para a vida jovem, para a vida adulta. Mesmo um transtorno mais grave como a esquizofrenia. Então, o que vai acontecer? O ambiente vai ser o gatilho para. Então, por exemplo, se eu sofri situações de abuso, se eu sofri situações de estresse extremo, que pode ser com abuso, que pode ser com uma briga que eu vi em casa, um assalto, cada um tem aí os pós-traumáticos, né, da vida. Cada um vai ter um gatilho para. E aí, esse sujeito desenvolve, eu não sou psicanalista, mas os psicanalistas vão dizer, é a forma que ele encontrou de suportar aquela dor. Então eu crio situações, pessoas e saídas para que a minha mente continue aguentando o que eu vivi, né? O humanista, ele não vai desconsiderar nada disso, nós trabalhamos com essas possibilidades também, mas não é o foco do meu trabalho ficar entendendo isso. O foco do meu trabalho identifico isso, vejo o que naquele sujeito está indo bem e começo a explorar a sessão de terapia a partir dali, né? A partir daquela potência que todo mundo tem, em alguma medida preservada. Mas é isso mesmo, né? Os psicanalistas vão dizer que nós criamos, o cérebro cria saídas para eu continuar vivendo apesar da minha dor. Então sim, uma situação de abuso ali na infância e na adolescência pode fazer com que isso se desencadeie e eu passe a viver o resto da minha vida com esse transtorno, sim. É bom a gente saber isso porque muitas pessoas leigas às vezes acreditam que a pessoa nasce assim, mas às vezes, nem você disse, às vezes pode acontecer assim que ela não tem esse gatilho e que ela não passe por uma situação dessas, que às vezes o transtorno não aflore, né? O que você quer dizer ela viveu o abuso, mas não desenvolveu nada. Sim, e ela fala do abuso, foi um problema, ela entende que é um problema, mas ela não desenvolve nenhuma crise, nenhum transtorno, e ela tem recursos psicológicos melhores para lidar com aquilo. Isso tem muito a ver com a forma que esse sujeito vê a vida também, né? É muito comum a gente observar irmãos, a mesma forma o mesmo ambiente em que cresceu, o mesmo pai, mesma mãe, mas formas de ver a vida totalmente diferentes. E isso pode desencadear algum transtorno em um irmão e nenhum no outro, né? Então, genética temos, sempre teremos. Mas tem também essa questão de como o sujeito está significando as coisas dele. Tem um seriado também que mostra isso, não sei se você chegou a assistir, mas chama Bates Motel. Não conheço. É baseado no filme de Psicose, lá da década de 60, se não me engano, posso estar enganado. Mas o Norman Bates, né, ele desenvolve uma outra personalidade em que ele é a mãe dele. Tá. E ele tem que proteger o Norman. Então, e ele desenvolve isso quando ele é criança. Sim. E ele vê a mãe dele apanhando do pai, a mãe dele sendo abusada. Ele precisa ser a mãe, né? E ele sofre, daí ele desenvolve tudo isso. E isso é explicado pra gente no final da série.
que é uma coisa muito interessante da gente ver, né? Sim. Tipo assim, a pessoa não é ruim do nada. Não. A pessoa, tem muitos, às vezes, pessoas que são presas e tais, e as pessoas pensam, porque fulano é ruim, porque fulano é louco, porque fulano tem que estar internado, mas que nem você me disse uma vez, todo algoz tem toda uma história por trás, né? Sim, e eu sempre digo, né, nós temos que começar a tratar o algoz. Se nós tivéssemos a oportunidade no consultório de tratar essas pessoas, a gente trataria menos as vítimas, né? Hoje, mesmo a psicologia, quem nos procura muitas vezes é a vítima, porque o algoz muitas vezes não tem condição de nos procurar. E isso é um problema do meu ponto de vista. A gente tem que começar a tirar desse mundo da fantasia e da polêmica e trazer para o mundo mais natural. Eu acho que uma coisa legal de nós psicólogos é falar dessas coisas tão complexas com mais naturalidade. Porque se a gente trouxer para a naturalidade, a gente se aproxima muito mais das pessoas, que é um pouco a intenção do nosso canal, né? Que é claro que a gente sabe que a gente é pequenininho aí no meio de tanta coisa que acontece, mas que seja, se a gente conseguir atingir uma pessoa mais de perto, poder ter a chance de tratar o algoz, a gente minimiza algumas vítimas, né? Sim, todo mundo tem um contexto para. Nada é do nada, gente. Às vezes pai e mãe mandam pra mim, Kelly, do nada o fulano fez isso comigo. Do nada, né? E aí lá vem o fulano pra sessão de psicoterapia e a gente compreende todo o contexto que aconteceu. Às vezes passou despercebido por esse pai, por essa mãe, ou uma fala colocada de uma maneira que o pai e a mãe não julgam ser um problema, mas que quando o sujeito chega diante da gente, ele fala, olha, falou isso e eu senti aquilo, e nós conseguimos compreender. Ó, a próxima pergunta é assim: é verdade que todo psicólogo precisa de ter um acompanhamento de um outro psicólogo para poder trabalhar? É verdade, né? Na verdade, nós precisamos de 2 profissionais sempre conosco. E a gente não precisa ser psicólogo já para isso. Quando você é meio psicólogo, você já precisa. O que eu quero dizer é que durante a graduação, em determinado momento, já se começa a falar da importância da psicoterapia para nós, né? Porque nós vamos acessar todos esses temas que nós falamos aqui hoje e na semana passada, são temas muito pesados. Eu sempre tento trazer numa linguagem bem acessível, de uma maneira leve, mas eu tenho noção do quanto é pesado e do quanto isso assola ali o consultório, do quanto a gente lida com tudo isso todo dia. E nós somos pessoas, né, gente? Então, sim, durante a graduação já é interessante o aluno começar a fazer a psicoterapia dele. E depois de formado, principalmente se ele for trabalhar no contexto clínico, mas não somente, ele precisa estar em terapia e tem um outro profissional que vai atuar aí, que eu acho que é mais o que cabe na pergunta, que ele é um psicólogo, mas nós chamamos de supervisor de casos, né? Então eu tenho lá, toda segunda-feira, a minha psicoterapia, que vai tratar da Kelly como pessoa, né? Eu até falo do consultório, do negócio, mas da parte que esse negócio vai mexer ali na minha vida financeira, vai mexer no meu dia a dia, das coisas que eu faço, da minha família, aquilo é pra mim. A minha supervisora de casos é uma supervisora dos meus casos clínicos. Então, de repente, eu tô com um paciente lá, que eu tô com ele há algum tempo, e eu começo a perceber que a gente não tá tendo progresso, né? Nesse momento é importante eu ir para o meu supervisor de casos, que é um serviço também vendável para nós, mas utilizável somente para nós mesmos, né? Porque assim, a terapia é para mim, para você, para todo mundo. O supervisor do psicólogo, ele vai atuar só com psicólogos. E aí a gente leva esses casos para eles e a gente fala desse caso, fala do que a gente acha que não tá, de repente não tá andando, ou que a gente acha que a gente não está conseguindo ajudar. E o supervisor, é interessante que ele seja da sua mesma abordagem teórica, né, para que a linguagem seja semelhante à que você utiliza lá no seu consultório. E aí ele vai meio que clarificar algumas coisas daquele caso que de repente você já está tão envolvido ali também que não percebe. Então sim, nós temos que ter a nossa psicoterapia em dia, sempre, e o nosso supervisor de caso.
Então sim, nós temos 2 profissionais. No meu caso, são 2 pessoas muito queridas que eu amo e admiro e me emociono e me sinto muito privilegiada em tê-las comigo, né? Tem a doutora Andréia e a doutora Priscila. Uma para a minha vida e a outra para os casos da clínica. E eu fico muito satisfeita e tranquila, porque eu sei que se eu estou muito bem, a minha entrega para o meu paciente é muito boa. E se o meu supervisor de casos é muito bom, o meu paciente está muito bem amparado por mim e, se eu precisar, num segundo momento, pelo meu supervisor. Tá bom? É muito importante a gente falar isso, porque a maioria das pessoas, principalmente as pessoas que não vão, né, não frequentam a terapia, nunca foram ao psicólogo, elas não entendem como é que funciona. Então é importante ela saber que o psicólogo que está ali não está sozinho. Não. Né? E sem falar na teoria, né? Que tá segurando ele ali também. Com certeza, e que ele pode recorrer a um supervisor, ele pode recorrer a alguém, caso seja necessário, né? Porque as pessoas têm dificuldade, mas ele é uma pessoa que nem eu, será que ele vai dar conta? Né? Às vezes tem essa dúvida. Por isso, mas Kelly, você tem essa carinha, né? Você vai cuidar de mim. E vai, gente, dá certo. É muito legal e é muito bonito e é muito importante estarmos em psicoterapia, não só nos momentos difíceis da nossa vida, né? Então a gente trabalha muito para que as pessoas comecem a enxergar esse serviço, porque ele é um serviço essencial, como qualquer outro serviço de saúde, né? Acho que até mais, né, João? Porque já diz aí o provérbio chinês, mente sã, corpo são. Então é uma coisa toda aí linkada, a gente cuida da alimentação, do corpo, cuida da saúde mental também. Tá bom? Gente, a gente está encerrando aqui mais um Perguntas e Respostas. É muito gostoso fazer, continue mandando as perguntas de vocês, tá? E aí eu e o João vamos aqui fazendo essa troca para responder todo mundo. Um beijo e até o próximo vídeo.